Bom dia, pessoal. A gente nessa semana vai fazer a revisão do teste, de todo o conteúdo que a gente trabalhou. Relembrando que a gente já viu do capítulo 5 ao capítulo 10. O capítulo 5 foi a parte de separação de misturas, né? Heterogênea. Capítulo 6, separação de misturas homogêneas. No capítulo 7, a gente viu a parte de petróleo, que é uma mistura homogênea, né? E que tem uma grande importância para a sociedade. Capítulo 8, como o petróleo é importante, mas ele gera problemas. O capítulo 8, a gente viu como que a tecnologia ela busca fontes alternativas para substituir o petróleo. O capítulo 9, a gente já viu a parte de células. Então, a partir do capítulo 9 ou 10, a gente já viu a parte de citologia, que é o estudo das células. Então, vamos trabalhar cada questão de forma que a gente consiga relembrar todos os conceitos, fazer uma revisão. O primeiro questão trabalha com os conteúdos do capítulo 5, né, que são as misturas heterogêneas. Então, a gente tem 3 processos de separação magnética, uma filtração e uma decantação. E a gente vai analisar se elas estão certas ou não, segundo o que a questão está pedindo. Então, vamos analisar a primeira. A separação magnética, ou seja, vai usar o quê? Ímã, é feita com a ação de um ímã que separa a limalha de ferro do pó de serra? Sim, então está correto. Separação magnética envolve ímã e substâncias metálicas. Como o ferro é metal, o ímã vai atrair o metal e você consegue separar a mistura. Filtração. Separa sólidos de líquidos. O filtro, pode ser de plástico ou papel. Lembrem das coisas que vocês têm em casa, pano ou outros materiais, desde que tenham muitos poros em sua superfície. Então, tudo que tiver poro e conseguir separar o sólido do líquido, que você tenha como conceito de filtro, então você vai fazer ali uma filtração. Decantação é a separação de substâncias sólidas e líquidas por meio da ação de repouso. Lembra da água e a terra? Se eu deixar a terra quietinha no canto, a água está misturada ali com aquele barro. Se eu deixar por alguns minutos, você vai ver que o barro vai descer, a terra vai descer e a água vai ficar na parte de cima. Então, só para relembrar. Então, a decantação é a separação de substâncias sólidas e líquidas por meio da ação de repouso. Por exemplo, quando o barro está misturado com a água, se deixarmos a mistura descansar, podemos retirar a água. Ou seja, a terra, o barro, ele desce e a água fica na parte de cima. Então, está correta também. Então, a alternativa 1 está certa, a afirmativa 2 está certa e a 3 está certa. Estão corretas as frases? Todas. Então, se todas estão certas, a resposta certa da primeira era a letra D. Questão 2. A gente já vai trabalhar como separar misturas homogêneas. Então, uma substância no estado sólido está totalmente dissolvida em um líquido. Por que é uma mistura homogênea? Vai ter uma fase só. Supondo que eu peguei um açúcar e misturei com água, eu vou ter uma solução, porque vai ter uma fase só. Então, está totalmente dissolvido o açúcar na água. É possível separar o solvente dessa mistura por meio de cromatografia? Não. Por que eu não separo? A cromatografia, ela não trabalha com o princípio de separar uma substância sólida por líquido. Ela separa várias substâncias que vão estar naquela mistura. Destilação fracionada? Não. Normalmente, destilação fracionada vai trabalhar com 2 líquidos. Decantação? Não. Filtração também não. Por quê? Decantação e filtração servem para separar misturas heterogêneas. Misturas homogêneas são 4 técnicas que a gente usa para separar: destilação simples, destilação fracionada, evaporação e cromatografia. Então, a gente tem 3 exemplos de métodos para separar: cromatografia, destilação fracionada e destilação simples. Mas, como eu falei, destilação fracionada separa líquidos, cromatografia também vai separar mais a questão de
dois sólidos ou mais de um sólido, não separa um sólido só. A única técnica que você consegue separar um sólido de um líquido de forma mais básica é a destilação simples. Ou eu poderia fazer uma evaporação, mas aqui eu não tenho essa alternativa. Então, das alternativas, eu vou escolher a destilação simples. Agora, falando um pouquinho da parte de citologia. O primeiro capítulo da citologia, que é o capítulo 9, a gente viu que para a gente estudar as células, por elas serem microscópicas, foi necessária a invenção do microscópio. Então, foi inventado por 2 holandeses, né, que fabricavam óculos na época, e a gente quer a alternativa incorreta. Então, o primeiro microscópio que foi possível gerar todos os outros para estudar as células possuía 2 lentes simples com tubo de metal, então está correta. Foi construído por Hans e Zacharias Janssen, que eram fabricantes de lentes e óculos, beleza, tá certo. Apresentava um sistema de lentes capazes de aumentar até 200 vezes os objetos, só que objetos macroscópicos. Os microscópicos não, era até 2 ou 3 vezes, que é 2 vezes o aumento. Letra D, foi construída em 1590 e tinha capacidade de aumento de até 9 vezes. Não tinha capacidade de aumento de até 9 meses. A capacidade de aumento, microscopicamente falando, era menor. E nenhuma das alternativas anteriores estão corretas? Não. Então, a única alternativa que não está certa em relação ao primeiro microscópio inventado por esses holandeses foi a D, que o aumento não era de 9 vezes, era uma quantidade de vezes menor. Por isso que no início não deu para estudar as células de cara. 4. Agora falando um pouquinho da parte de citologia das organelas. Então, lembrando, a célula, ela forma todos os seres vivos, né? Segundo a teoria celular, todos os seres vivos possuem células. E as células são formadas por estruturas menores, que são as organelas. Ou seja, a gente tem várias partes dentro da célula que fazem com que ela funcione. Questão 4. Sobre as funções dos retículos endoplasmáticos, que pode ser liso ou rugoso. Liso, porque não tem ribossomos junto deles. E rugoso, porque eu tenho vários pontinhos nele, ele fica todo pintadinho, que esses pontinhos são os ribossomos. Então, liso e rugoso, vários ribossomos. Então, o rugoso, relembrando, o liso tem a ver com lipídios, produção de lipídios. E o rugoso, como ele está associado a ribossomos ele tem a ver com produção de proteína. Se ele está associado com ribossomos, ele tem a ver com ligação de proteína. Liso, lipídio, rugoso. O rugoso, a gente tem a formação de proteínas. Então, vamos lá. O que as opções te dão? Letra A, o rugoso produz gorduras? Não, porque o rugoso vai produzir o quê? Proteínas. O liso tem como função a fábrica de proteínas? Não, ele tem a função dos lipídios, produzir gorduras. Então, aqui está trocado. O liso produz gorduras e o rugoso produz proteínas. Mas como eles estão no lugar errado, então a resposta é nenhuma das duas. C. O rugoso está ligado à produção de proteínas. Então, essa aqui está mais correta. Por que o rugoso está ligado à produção de proteínas? Porque eles estão associados com os ribossomos. D. O liso possui ribossomos? Não, porque o liso não tem nada. Então, não tem nada, então não tem ribossomos. São organelas exclusivas das células animais? Não. Quem são organelas exclusivas dos seres animais? São os centríolos. Centríolos, né, são exclusivos de células animais. Os retículos, eles estão tanto nos animais como nos vegetais. Então, tá errada a letra E também. Questão 5. Em relação à função dos lisossomos, que é uma outra organela, marque a alternativa. Lisossomos. Liso vem de lise. Lise é quebra. Na célula, essa quebra é chamada de digestão celular. Então, como a lisossoma faz uma digestão na célula, ela está fazendo dentro da célula, elas vão fazer uma digestão intracelular, ou seja, digestão dentro da célula. Função correta do lisossomo, digestão dentro da célula.
Mas e respiração celular? E lembrando, digestão da célula lisossomo, respiração celular, mitocôndria, só para vocês relembrarem. Então, não é fora da célula porque é uma organela dentro da célula, então vai trabalhar dentro da célula, não sai para fazer nada lá fora, então digestão dentro da célula. E para recapitular, respiração celular quem faz é uma outra organela, amiga da lisossomo, mitocôndria. Falando um pouquinho dos biocombustíveis, aí a gente já volta para a questão dos capítulos 7 e 8. Qual é a alternativa correta dos biocombustíveis? Se vocês pegarem na apostila, biocombustíveis são derivados de matéria orgânica que não têm origem fóssil, ou seja, eles são produzidos na atualidade. A origem fóssil foi produzida há muito tempo atrás. Eles são provenientes. Então, exemplos desses biocombustíveis: etanol, os biocombustíveis gerados do biomassa e o biodiesel. Então, a resposta correta nem precisava ler as outras questões, já era A de cara, que a própria definição do biocombustível te leva à resposta A. É um recurso natural não renovável? Não, porque ele é renovável. É todo produto de origem animal ou vegetal usado para a produção de energia. Isso seria o quê? Biomassa. Não necessariamente energia em geral. Aqui eu estou falando do biocombustível. Então, se eu falasse de biomassa, seria a letra C. O carvão mineral é exemplo de biocombustível e o petróleo. Nenhum dos dois é biocombustível. Esses dois são combustíveis fósseis. Então, o que vocês poderiam ficar na dúvida é entre a C e a B. Por que não é a C? Porque isso aqui é basicamente a biomassa. Eu posso pegar um biocombustível de um etanol, que é um álcool, né, de laboratório, e de um diesel, fazer um biodiesel laboratorialmente. Eu posso pegar recursos naturais ou laboratoriais para gerar os biocombustíveis. Então, nem tudo é só biomassa, embora eles sejam um conceito certo dentro do biocombustível. Só para explicar por que entre a A e a C, a A é a mais correta, porque ela abrange todas as fontes para gerar os biocombustíveis. 7. O sal de cozinha pode ser obtido da água do mar. Então, eu estou falando agora, como a água e sal, eles formam uma fase só, é uma mistura homogênea. Ele pode ser separado por quais métodos de separação de misturas ali embaixo. Lembrando que eu falei que eu tenho evaporação, destilação simples e fracionada e cromatografia para separar misturas homogêneas. Então, centrifugação não serve, decantação não serve, filtração. A água do mar, que contém sal e água, no caso, né? Eu consigo separar como? Fazendo uma evaporação. É um processo mais utilizado para separar nas salinas, inclusive. Então, a resposta mais correta do sal seria evaporação. Por que eu não marcaria destilação? Porque a destilação aqui eu não estou especificando qual delas. Eu tinha que falar que seria simples. Questão 8. O plástico é um dos materiais... Agora eu estou falando da questão do petróleo ainda. Do capítulo 8, fontes alternativas de substituição do petróleo. Então, falando um pouquinho do plástico. O plástico é um dos materiais mais utilizados pela sociedade. Consequentemente, é um dos maiores poluentes do ambiente, fazendo necessárias medidas urgentes do controle de seu uso. Então, são iniciativas que ajudam a diminuir a poluição ambiental provocada pelo uso de plástico, ou seja, eu quero diminuir o uso do plástico. Aumentar a queima do lixo. Quando você queima lixo, você não está poluindo, então não vai ajudar em nada em diminuir a poluição ambiental. Então, a número 1, marca X, está errada, ou marca zinho. 2. Reduzir o consumo de embalagens plásticas? Sim, se eu uso menos plásticos, eu descarto menos plásticos, eu vou poluir menos o ambiente. 3. Desenvolver tecnologias de plásticos biodegradáveis? Também uma atitude coerente, porque plásticos biodegradáveis a natureza consegue eliminar mais rapidamente dela, né? Então, polui menos o ambiente. Então, as duas que vão realmente ajudar na questão ambiental e diminuir a poluição provocada pelo uso de plásticos é a 2 e a 3.
Então, a letra C é a resposta mais coerente, mais correta. Questão 9. Falando um pouquinho das células, da teoria celular. É comum ouvirmos a afirmação que todos os seres vivos possuem célula, que é a teoria celular que a gente viu. Um grupo, entretanto, não é formado por essa estrutura, ou seja, não possui células, o que leva muitos autores a não considerá-lo como um organismo vivo. Que grupo é esse? A gente viu o grupo das bactérias, dos protozoários, das algas, das plantas e dos animais. O único que não fazia parte de grupo nenhum são os vírus. Então, protozoário é um ser vivo, bactéria é um ser vivo, alga e planta, porque eles pertencem àqueles reinos dos seres vivos. Porém, vírus, a gente não colocou ele em nenhum grupo. Por quê? Vírus são partículas, ou seja, coisas microscópicas que não possuem célula. Por isso, devido a não possuir célula, eles não são considerados seres vivos. Questão 10 para fechar, falando um pouquinho de célula. Costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por membrana nuclear. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. Por quê? Porque nem todas vão possuir núcleo. As células que apresentam núcleo definido são chamadas de... Então, as células em relação ao núcleo, elas podem ser chamadas de autótrofas, procarióticas e eucarióticas. Procarióticas é aquelas que não têm carioteca e eucarióticas é aquelas que têm carioteca. Ou seja, as procarióticas, por ter carioteca, têm membrana nuclear. As procarióticas não têm membrana nuclear, não têm carioteca, portanto não têm núcleo. Já as eucarióticas possuem a membrana nuclear, que pode ser chamada de carioteca, portanto vão apresentar núcleo. Então, as células que apresentam núcleo são as eucarióticas. Então, basicamente, o resumo que a gente viu. A gente viu a questão da energia, derivados do petróleo, que são combustíveis fósseis. Vimos fontes alternativas de energia, que são derivados não fósseis e são renováveis e ajudam na questão da poluição do ambiente. Vimos separações de misturas, que a gente pode separar misturas heterogêneas, que tem mais de uma fase, ou seja, mais de uma característica visual, e homogênea, que tem uma fase só, que a gente tem aquelas 4 técnicas que a gente falou várias vezes aqui hoje na aula. A gente falou das tecnologias ajudando a substituir o petróleo, e falamos um pouquinho da citologia, que é o estudo das células, que foi possível de acordo com as descobertas dos microscópios, que foram evoluindo desde duas lentes com capacidades pequenas de aumento até de hoje em dia que a gente tem a capacidade maior de aumento. E aí a gente estudou as diferenças das células eucarióticas e procarióticas, animais e vegetais. Eucarióticas possuem núcleos, procarióticas não. Animais possuem todas as estruturas normais, membrana, citoplasma, núcleo, organelas principais, porém elas possuem centríolo. Já a planta não tem. Em contrapartida, a planta tem tudo que os animais não têm, mas elas têm parede celular, plastos e vacúolos. Elas possuem essas 3 estruturas que as células animais não têm. E basicamente o que a gente viu foi essa questão. As células são a menor parte do corpo, formam os seres vivos e elas são formadas por partes pequenas que fazem com que ela funcione, chamada organelas. Então, uma boa semana a todos, boas aulas e vão aproveitando para revisar o que vocês ainda possuem dúvidas.